Olá ancestrais, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre os povos astecas, ok? Bom, falando primeiramente sobre a origem dos povos astecas. Quem que foi esse povo, né, milenar aí que hoje é conhecido como mexicanos? Se você gostou, então acompanha comigo. Bom, falando sobre a origem dos povos astecas, né? A última tribo, conhecida como Nahuatlaca, ao chegar, né, no Vale do México, foram os povos astecas. Em suas origens míticas, vamos por assim, eles emergiram do ventre da terra por meio, né, de 7 cavernas em um lugar chamado de Chicomostoc. Ok? E as tradições deles, né, afirmam que eles vieram do norte e os seus pais eram de um lugar da Terra Vermelha. Alguns estudiosos supõem, né, que o berço do povo de Nahua poderia ser o vale inferior do rio Colorado. E eles pararam, né, num lugar que era conhecido como Aztatlan ou Aztlan, que segundo várias lendas significa lugar das garças ou o lugar da brancura, devido à cor, né, da plumagem destas aves. E a sua localização exata é desconhecida, mas segundo alguns historiadores, né, é possível que ela estivesse localizada na lagoa da Foz do Rio de São Pedro, em Mexicatitlán, em Nayarit, hoje no México, né? E algumas versões indicam que o nome Azteca vem daquele lugar mítico chamado de Aztlán, ou embora eles preferissem de se chamar, né, de Mexica. E posteriormente os astecas abandonaram esse lugar das garças por ordem do seu deus conhecido como Huitzolopochtli, que os ordenou, né, que o abandonasse aquele lugar, pois encontrariam um lugar com terras melhores também. E uma tradição conta, né, que os imigrantes astecas eram guiados por um deus chamado também de Mixtli. E além desse Mixtli tinha, né, o Huitzilopochtli, que era um líder poderoso, elevado, né, na categoria de um deus após a sua morte. E uma terceira lenda apresenta que Huitzilopochtli como um deus e como um líder, né, de Tenoch, daquele lugar. E os astecas deixaram Aztlán, eles costumavam acender uma nova fogueira a cada 52 anos, que era a duração de um ciclo do seu calendário. E quando os astecas estavam, né, em Coatepec, surgiram disputas, né, porque eles eram povos guerreiros, então tinham muitas disputas tribais ali. E alguns deles seguiram, né, ao deus conhecido como Huitzilopochtli, quiseram partir, e outros não, quiseram ficar e quiseram seguir um deus conhecido como Coyolxauhqui, que era a irmã, né, desse deus Huitzilopochtli, que essas pessoas quiseram ficar. E nessa batalha que se seguiu, né, os seguidores do deus venceram e mudaram, né, o seu nome para Mexica. E a escultura do corpo desmembrado, né, da sua irmã Coyolxauhqui, que repousa até hoje nos pés do templo maior, no centro religioso dos mexicas. E eles foram, né, a última tribo do árido, né, do norte a chegar à Mesoamérica. E era um povo, assim, já devido às guerras, né, era um povo já assim bastante tribal, vamos por assim, né? E por isso eles foram muito mal recebidos pelos habitantes dos feudos locais ali de origens, né, de ateutecas, que já estavam se estabelecidos ali no Vale do México. E devido ao seu aparecimento já tardio nessa área, né, os mexicas eles foram forçados a ocupar uma área pantanosa localizada ao oeste do lago Texcoco e cercado por poderosos ali, inimigos que exigiam tributos deles. E Huitzilopochtli, então lhes disse, né, que era para procurar entre juncos das ilhotas por uma águia empoleirada em um cacto que estaria devorando uma cobra. E o sinal que este era o sinal que eles deveriam procurar, e era o local onde eles deveriam se estabelecer. E por volta do ano de 1325, os mexicas finalmente fizeram a sua prodigiosa descoberta e se estabeleceram no lago, que depois foi fundado, né, como Grande Tenochtitlan,
sobre os auspiciosos ali dos últimos sacerdotes de Caudilho, né, de Tenoch, que lhe deram esse nome. E uma vez estabelecido, eles ficaram por várias décadas, né, sobre o domínio do senhorio de Azcapotzalco, que como eles eram soldados e mercenários, né? E em 1430 os mexicas eles haviam assimilado a cultura dos povos mais avançados ali da região, né, do vale, e eles já possuíam um poder militar. E em seguida eles atacaram, né, e derrotaram esses Azcapotzalco. E assim eles iniciaram uma incrível façanha de guerra, que em apenas 70 anos eles se tornaram os senhores do maior império Mesoamérica, né? E os mexicas transformaram o leito raso desse lago em tinampas, em ilhas artificiais, onde eles cultivavam, né, vegetais e flores, bem como também criavam pássaros domésticos. E eles construíram estradas e pontes para conectar a cidade ao continente, né, onde eles também construíram aquedutos, cavaram ali canais para o transporte de mercadorias e de pessoas. E as pirâmides também gigantescas, né, sobre as quais os templos foram construídos e dominavam ali a paisagem, né? Bom, essa é a origem do povo, tá? Falando sobre agora a concepção de mundo dos astecas. Os astecas consideravam que vários sóis existiram antes deste. Eles foram, né, o sol da terra, seguido pelo vento, do fogo e da água. E todos morreram em um cataclisma. O quinto sol foi criado por Teotihuacan. Os deuses, né, se reuniram para designar quem teria a honra de encarnar nessa nova estrela. E este sol, ele era o movimento, né? E mais ainda, né, como os precedentes, o seu destino também estava em desaparecer em um outro cataclisma, né, para esse sol que a gente tem hoje. E é dessa perspectiva, assim, vamos por assim, pessimista, né, a origem de visão que os guerreiros místicos dos astecas, que os astecas tinham, né? Tinha um asteca conhecido como Tlacaelel, que ele conseguiu persuadir, né, os sábios de que a morte do sol poderia ser evitada, alimentando com a água preciosa. Só que essa água preciosa, eu vou te falar o que era. Esse líquido nada mais era do que o sangue dos seres humanos que deveria ser sacrificado para garantir a sobrevivência dessa estrela solar. E para que nunca falte essa água, para que nunca faltasse essa água preciosa. E o objetivo era obter prisioneiros suficiente para esses sacrifícios, para o sol continuar vivendo. E a guerra tornou-se então algo ali indispensável para os povos astecas. E os astecas então eles se justificavam as suas conquistas pela missão suprema que eles deveriam cumprir de manter o sol vivo. Entende? Então, com isso aí para quem tem aquele filme lá, aí tem um filme que fala sobre isso, eu vou pôr aqui a foto do filme, para quem não viu ainda, acho que é Apocalipto, vou pôr aqui a imagem do filme para vocês verem depois, tá? É bem interessante, fala sobre essas batalhas, esses sacrifícios humanos, tá? Isso numa visão mais mítica, tá? E em todo o Vale do México, né, os novos códigos ilustraram o poder desse deus, né, Huitzilopochtli, e a grandeza do povo mexica. E ao fundar a cidade, né, de Tenochtitlan, os astecas se estabeleceram definitivamente até a chegada dos espanhóis. Eles haviam deixado Aztlán, né, que era um lugar que hoje em dia as pessoas têm dificuldade de saber a origem correta, e eles estavam convencidos, né, pelo deus Huitzilopochtli a procurar o seu novo lugar. E depois, né, de uma longa e difícil estrada, eles chegam nesse vale, eles se estabelecem, né, em Chapultepec, mas eles são expulsos de lá. E eles pedem ao senhor Culhuacan um terreno para onde ele ir. Bom, pelo menos isso é a história que os povos astecas contam. Geralmente chamamos os habitantes dos territórios conquistados por Hernán Cortés de astecas, né, aplicando assim esse termo não só aos próprios astecas, mas também aos mexicas. Ok? Bom, falando agora sobre o contexto histórico e geográfico. Vários povos viveram no estágio final do desenvolvimento mesoamericano, conhecido arqueologicamente como pós-clássico tardio, né? E que se estendeu do século VIII até o século XV. E nessa época, a entidade política mais complexa era o México Tenochtitlan, cuja origem histórica remonta a uma coalizão militar conhecida como Tríplice Aliança,
que ligava três estados emergentes: os mexicas, cuja capital era México Tenochtitlan, a famosa cidade do seu tempo, né? A Coahuila, em Texcoco, como cidade primordial, considerado centro cultural por excelência, e Tlacopan, que reuniu os sobreviventes do antigo senhorio que outrora dominava o Vale do México. Os astecas impuseram, então, astuciosamente ali, né, a sua hierarquia aos aliados e estenderam seu domínio às costas do Oceano Pacífico até o Golfo do México, que com a chegada dos espanhóis no início do século XV, a sua capital foi considerada a mais importante e magnífica cidade do seu tempo. A língua dominante entre os aliados era o Nahuatl, que se tornou a língua franca da grande parte da Mesoamérica. Ele era usado para nomear a geografia do México Antigo, substituindo até mesmo as vozes de outras línguas mais antigas. Quanto ao outro estado indígena, o Império Tarasco, por exemplo, também conhecido como Purépechá, cuja principal cidade era Tzintzuntzan, que no final do seu período histórico funcionou, né, como uma capital política e impôs o seu regime militar em uma ampla área que incluía o centro-norte até o oeste do México. E a língua dessa cidade era o Porré, ou o Tarasco, e fundamentalmente, diferente do Nahuatl, ela não era ligada a nenhuma outra língua do México antigo, ok? Bom, falando para vocês agora sobre o Império Azteca. Segundo uma lenda, os astecas fundaram uma grande cidade onde eles encontraram, né, como eu comentei no início para vocês, uma águia devorando uma cobra empoleirada em cima de um cacto. E no ano, né, de 1325, os sacerdotes astecas descobriram este lugar numa ilhota perto do lago Texcoco. E lá eles construíram a cidade, né, que era chamada de Tenochtitlan. E na época, o seu maior desenvolvimento, o Império Aztecas, ele se espalhou pelo que hoje é a região central do país do México, estendendo dali da costa, né, do México até o Pacífico, até o Baixo de Oaxaca, por exemplo. E o estado mexica, que em Nahuatl era conhecido como Excan Tlahtoloyan, que comumente é chamado de Império Azteca, ele era a formação política mexica, né, derivada do processo da expansão territorial do domínio econômico, né, da cidade-estado México Tenochtitlan, que floresceu do século XIV na Mesoamérica. E ela foi liderada pelos mexicas, que também eram conhecidos como astecas. E um povo que, segundo alguns, né, historiadores, eles fizeram uma peregrinação original do seu lugar mítico, conhecido como Aztlán, que geralmente fica fora dos confins da Mesoamérica, mais ao norte do que hoje é Estados Unidos ou Canadá. E, no entanto, né, parece plausível que os mexicas eles fossem um povo com uma tradição cultural distintamente mesoamericana e não descendentes de grupos, por exemplo, dos chichimecas, dedicados somente à caça e à coleta. Ok? Bom, falando sobre a religião. A religião asteca continha traços, né, pra gente, hoje em dia, no Ocidente, né, como de crueldade ou barbáries típicas, né, nos tempos primitivos dos povos nômades. Tinha um culto ali agrário centrado ao deus Tlaloc. Existia ali um xamanismo, né, um culto à natureza. Existia ali os seus heróis. Tinha ali os feticismos, né, da obsidiana, da onça. E, além disso, os astecas eles não destruíram nas crenças religiosas dos povos conquistados, né? Mas eles incorporavam os deuses estrangeiros à sua mitologia também. Como a maioria das conquistas, né, o panteão dos astecas ele aumentava gradativamente cada conquista. E tudo isso foi embaralhado, né, e ordenado na medida do possível por uma casta sacerdotal para dar-lhes a certa coerência acima de tudo, para dotá-los, né, de um ritual espetacular pelo qual o povo era dominado ali e oprimido. E os sacerdotes eles eram treinados, né, no Calmecac, que era um aperfeiçoamento do conhecimento do calendário, da escrita sagrada, nas práticas ascéticas, nos cânticos, nos oráculos e nos rituais. E havia também sacerdotisas e uma espécie de convento feminino asteca ali. Falando sobre os sacrifícios, né, que muitas pessoas aí ficam chocadas de como que era feito, né? Toda a ordem cósmica e natural dependia da força dos seus deuses para ser mantido ali.
e por isso era necessário fazer oferendas a eles para satisfazê-los. A oferta mais importante era a água, né? Ou o que eles chamavam, na real, ali, o sangue, que era o fluido vital que mantinham os jovens, que mantinham os deuses, né? Jovens e vigorosos. Vítimas humanas foram colocadas em uma pedra cerimonial e os seus corações eram removidos com uma faca de obsidiana, que é uma faca com um fio de corte muito afiado, né? E este era oferecido aos deuses enquanto o corpo rolava, né, abaixo naquelas pirâmides de escadarias do templo, diante de uma multidão impressionada, né, que compareceu às cerimônias para se satisfazerem ali e para ficarem, de certa forma, regozijar ali daquele momento, né? E os astecas acreditavam que o destino era traçado por a cada um, mas que certas circunstâncias poderiam ser modificadas. E para apaciguar os deuses, os sacerdotes e os habitantes das cidades oravam os seus ouvidos ali, né, e as suas línguas com espinhos nopais, fazendo que seu sangue também como uma oferenda ali para os deuses, né? Então tinha essa questão aí desses sacrifícios, né? E sobre os deuses, haviam deuses supremos, mais abstratos, e uma série de divindades menores próxima à vida diária, com funções específicas. E dentro de um enorme agrupamento, né, de deuses, nenhum era mais poderoso que o outro, mas havia 4 que compartilhavam o zênite, vamos por assim, né, o topo de todo o panteão, que foi o Huitzilopochtli, Quetzalcoatl, Tezcatlipoca e Tlaloc. São os 4 principais. Okay? Falando sobre a cosmogonia asteca. A história da cosmogonia asteca, ela está assim, mais condensada a uma pedra circular conhecida como calendário asteca, que é muito conhecida hoje em dia, né? Eu vou pôr a foto para vocês verem aqui. E a lenda, né, dos 4 sóis, que culmina, né, com esse do 5º sol, refere-se, né, às idades da Terra. E o quanto, né, o universo ele era formado por 2 seções, vertical e horizontal. Então isso daqui, a cosmogonia dele está muito ligada a essa questão das raças humanas, né, das raças que existiram na Terra, né? Hoje, a raça ariana, né, a 5ª raça é a atual, né? Depois eu vi a 6ª, e o do Sol também. Então a gente está no 5º Sol, nessa cosmogonia dos astecas, né? E para manter esse Sol, eles faziam esses sacrifícios ao Sol, mas também aos deuses, para manter os deuses ali jovens e vigorosos, né? Então era uma coisa... aí assim, mas não vou entrar nesse detalhe porque é um papo para um outro lado, tá? Falando sobre a religião de uma forma horizontal, né? A parte horizontal ela era composta pelos 4 pontos cardeais, ou 4 ventos, né? Mais como uma parte central do Calpuli, como um eixo, e o leste era dominado por Tlaloc, então os seus domínios eram férteis e havia abundância em todas as safras. A oeste estava sob a proteção de Quetzalcoatl, onde residia a estrela da noite, Vênus. O sul estava sob a influência de Macuixotlicue, que estava sob o comando, né, de Xipe e Xipetotec. Mictlantecutli governava o norte, em uma região escura e dominada ali pelo frio. O centro era dirigido por Huehueteotl, que o Capuli era o ponto, né, de união da terra e do céu. E dessas 4 direções do mundo, o mundo superior e o mundo inferior, né, onde tinha ali as águas celestiais e os ventos. Assim, o organismo humano estava inserido nesse cosmo e faz parte dos 5 elementos, juntamente com o ar, com a terra, com o fogo e com a água. E falando sobre a região vertical, essa região ela foi dividida entre paraíso e infernos. A parte superior era moradas dos deuses, em uma ordem decrescente de acordo com a sua categoria, com 18 no total. Uma dessas seções foi dedicada a Tlaloc, que foi subdividida em uma parte oriental e uma parte ocidental,
para designar a passagem do Sol desde o seu nascimento até a sua passagem temporal, ao paraíso oriental de Tlalocan. Chegaram todos os mortos de batalhas ou das pedras dos sacrifícios, inclusive os que morressem afogados ou abatidos por um raio. O paraíso ocidental estava destinado às mulheres que morriam de parto, transformadas em parteiras do Sol, em seu nascimento diário. O resto dos mortos iam para Mictlán, que foi o primeiro passando por uma série de testes para como cruzar grandes montanhas, evitar um ataque de cobra, evitar ataques de terríveis crocodilos, e depois eles deveriam cruzar 8 desertos e escalar 8 colinas sujeito a ventos violentos que lançavam facas de obsidiana. Após os testes, os mortos cruzavam um rio largo que tinha ali um cachorro vermelho. Então, Mictlantecutli tinha um homem morto ali disponível para enviá-lo às 9 regiões de Mictlán. Okay? Tinha também o conceito de dualismo, que é uma oposição de opostos que se complementam, como o Homeotli, que era como era chamado o senhor, senhora, que representa a dualidade que vive nas águas e nas nuvens. Ele é um Deus único e dual ao mesmo tempo, um homem do céu e uma mulher da terra. Assim, para um Deus benfeitor, também existe um Deus agressor. Falando sobre a língua Nahuatl, o Nahuatl, no português brasileiro, o Nahuatl, que era como chamado, Nahuatl, como também era chamado os povos, a língua dos povos astecas ou os mexicas, os mexicanos, numa fase mais clássica. Ela foi uma língua que pertencia à família Uto-Azteca e era usada pelo povo Nahuatl e falada no território atualmente correspondente à região central do México desde o século VII. Era falado por pouco menos de 1,5 milhão de pessoas. Na época da conquista espanhola do México, no início do século XV, ele era o Nahuatl era o idioma dos aztecas que dominavam o México central durante o fim do período pós-clássico ou na cronologia mesoamericana. E essa expansão e influência do Império Azteca fizeram com que esse dialeto, essa língua dos povos astecas de Tenochtitlán se tornasse também um dialeto de prestígio na Mesoamérica desse período. E como a introdução do alfabeto latino, o Nahuatl, ele também se tornou uma língua literária e muito crônicas. Ele tinha muitas crônicas, gramáticas, obras de poesia, documentos administrativos, os códices, que foram também escritos no século XVI e XVII. E essa língua literária baseada no dialeto de Tenochtitlán foi chamada de Nahuatl clássico no português e está entre as línguas mais estudadas e bem documentadas das Américas. Falando sobre a escrita azteca, a escrita azteca era na realidade uma proto-escrita pictográfica e ideográfica, que era expandida por um rebus fonéticos, E ao contrário da escrita maia, que eu já fiz um vídeo aqui, vocês podem conferir aí no canal, não existia um conjunto definido de símbolos ou de regras para sua utilização na escrita azteca. Em vez disso, os próprios escribas aztecas criavam suas composições individuais, cada um deles decidindo como representar as ideias, os ideogramas, que pretendiam lhe transmitir. Os únicos sinais convencionais eram de algumas plantas, de animais, partes do corpo humano, fenômenos naturais, alguns artefatos culturais, os nomes dos primeiros 20 dias do calendário, o nome dos povoados eram muitas vezes representado pelas imagens das vegetações típicas dessa região. E estes glifos logográficos eram usados por outros povos do México Central que falavam línguas diferentes. Então, a dificuldade da língua em manter o uniforme,
no caso do Aztecas, foram muito prejudicadas porque cada sacerdote, escriba, adotava uma forma diferente da escrita, né? E aí com isso ficava difícil, né, de ter uma identificação ali, uma união da escrita, né? Que cada região, cada escriba tinha uma forma, isso dificultava ali a comunicação, mas de forma geral eles conseguiam ali ter documentado as suas passagens, suas histórias, né? Bom, pessoal, isso é o que eu tenho para mostrar hoje para vocês sobre os povos astecas. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês puderem, e não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe este vídeo com seus amigos nos grupos aí, tá? Eu agradeço bastante e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!